Olá, bem-vindos a mais uma super live do meu canal no YouTube. Hoje eu vou conversar com o médico e escritor Dr. Alessandro Loyola, que já esteve no meu programa 2 vezes na Rede TV e deu um show de conhecimento, sabe tudo e um pouco mais, então é um prazer recebê-lo. Ele que é super ativo nas redes sociais. Eu conheci o Dr. Loyola pelas redes sociais, né? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que faz clipagem, que me manda assim, os principais tweets, os principais comentários, o que está acontecendo, e comecei a receber assim diariamente, praticamente, comentários e ensinamentos do Dr. Loyola. Então agradeço muito pela participação aqui no meu canal. E só uma explicação: hoje a equipe está trabalhando para descobrir o que aconteceu. O nosso link de espera para a Super Live desapareceu. Então a equipe está trabalhando para tentar entender o que houve. Isso não é normal. Normalmente a gente fica com uma tela de espera, né, um link de espera já 24 horas antes da Super Live. Hoje estava lá e de repente não estava mais. Mistérios da vida, doutor Loyola, e vamos falar de tantos mistérios hoje aqui, né, partindo dessa história toda de coronavírus, de Covid, tantas verdades e tantas mentiras, mais mentiras do que verdades, uma politização danada sobre esse assunto. Agradeço muito pela participação. Olá, Combe, eu que agradeço o espaço e o seu tempo, cara. Vamos lá, eu sempre falo, vamos descascar esse abacaxi. E ainda bem que existem canais que a gente pode tentar fazer esse contraponto, né, e expor. Eu sempre falo, eu não quero que as pessoas pensem como a gente pensa, eu só quero que elas pensem, ponto. E elas não vão conseguir fazer isso se elas estiverem perdidas em um só polo de ideias. É justamente essa diferença, o positivo e o negativo, que gera energia. Então, vamos botar um pouquinho de coisa positiva aqui hoje para o pessoal começar a pensar. Essa eu acho que é a grande questão, talvez o ponto de partida, então, porque eu estou falando de coronavírus e de Covid desde janeiro, né, quando começou a pipocar esse assunto, né, começou na China um pouquinho antes disso, mas a gente aqui no Brasil começou a falar disso para valer em janeiro. E percebi desde lá, desde o início, né, eu sofri muita pressão e uma tentativa de me impedir de questionar. Quando você tenta impedir um jornalista de questionar, eu acho que toda pessoa, todo ser humano, né, independentemente da área de atuação profissional dessa pessoa, ele tem o direito de desconfiar e de questionar. Um jornalista que trabalha com questionamento, com dúvidas, com perguntas, mais ainda. Então vamos partir lá da China, né, do vírus chinês. Dizem, né, que o primeiro caso foi notificado em dezembro, talvez o senhor pode falar melhor do que eu. Acho que isso começou bem antes lá na China, só que a gente vai lembrar que a China tentou de todas as formas abafar o caso, né? Houve perseguição ao médico lá original, um oftalmologista que acabou morrendo até, o primeiro a reclamar, a fazer o alerta, foi perseguido, né? Ele e o grupo dele, né, para quem ele fez os alertas iniciais, esse grupo todo sofreu censura, teve que assinar lá uma declaração dizendo que estava espalhando fake news, né? Depois jornalistas, videomakers que tentaram documentar os primeiros casos nos hospitais chineses também sofreram perseguição, né? Acho que até hoje, eu não tive notícia, mas acho que até hoje há jornalistas desaparecidos, esses que estavam voltados desde o início à cobertura dessa epidemia lá na China de coronavírus. Então, o primeiro erro foi... Bom, a China errou em tudo, né? Porque o vírus surge lá e a China teve a disfarçatez. O senhor acredita em conspiração? O senhor acredita em algo assim? A gente pode começar falando contra a teoria de conspiração, mas certamente a gente vai terminar esbarrando nela. Então, quando você pensa que a China errou, eu fico pensando exatamente como que a China errou se os bilionários chineses aumentaram a fortuna deles em mais de 40% no período da pandemia. Exatamente como que ela errou. Como que a China pode ter errado se eles conseguiram vender, no período da pandemia, mais máscaras descartáveis? Eles faturaram mais de 40 bilhões de dólares vendendo máscara descartável. Ela ganhou mais dinheiro no período vendendo máscara descartável do que o Brasil ganhou vendendo carne, açúcar e soja. Então, a China errou desde o começo? Mas eu lhe pergunto o seguinte,
se o objetivo era enfraquecer a economia mundial, por que esse vírus começou na própria China? Eles não estariam eles próprios expostos a uma situação complicada? Não seria o caso, então, se foi uma guerra biológica, de jogar, de espalhar pelo mundo, mas se preservar de alguma forma? Aí a gente tem que... O assunto extrapola um pouco o simples escopo do Covid como uma doença, e a gente já entra no terreno de discussões sobre geopolítica e a velha nova ordem mundial. Eu sempre explico essa nova ordem mundial como sendo nós, o povo, somos os bonequinhos no tabuleiro. As nações são as cordas. O Trump, o Bolsonaro, a China como nação, eles são cordinhas. Eles não são as mãos que movem as cordas. As mãos que movem essas cordas, provavelmente, elas são compostas, derivadas dessa multidão de mais de 2.500 bilionários que existem no mundo. Essas são as mãos que movem as cordas. Se a China estava querendo derrubar a economia mundial, não. A China estava querendo levantar a economia dela. Porque a China entrou num sistema de capitalismo de Estado que é simplesmente insustentável no longo prazo. Mas ela foi extremamente inteligente, porque ela cresceu 14 trilhões de dólares ao longo dos anos, pegando 14 trilhões de dólares emprestados do Ocidente. Então, criou-se uma simbiose, uma dependência, em que a China pode manipular os mercados do Ocidente, e o Ocidente vai ter que aguentar quieto, porque se a gente começar a dar restrições comerciais para a China, quebra tudo do lado de cá. 28% das exportações brasileiras vão para a China. Tudo bem, a gente consegue viver sem esses 28%, mas vamos concordar que se a gente impuser uma restrição comercial ferrada contra a China, o mercado brasileiro vai sofrer bastante? Onde que a gente vai encontrar quem compra esses 28%? Vai levar um tempo. E nesse meio tempo, a economia balança. Então, eles criaram esse capitalismo estatal da China, conseguiu fazer o país crescer bastante, mas causando essa dependência de outros países dela. Então, ninguém vai querer cobrar essa dívida. Todo mundo reclama, mas é como se fosse aquelas reclamações de Twitter, né? As pessoas reclamam, mas ninguém toma uma atitude para valer. Ninguém expulsa a embaixada da China do país, ninguém corta relações comerciais com a China. Os Estados Unidos colocam e tiram sanções comerciais e impostos sobre produtos chineses, mas no final das contas, ninguém quer perder a China como cliente. É mais de 1,5 bilhão de pessoas comprando coisas lá. Aliás, é o assunto do meu artigo de amanhã do Notícias do Dia, que é o principal jornal de Santa Catarina. Eu falo exatamente disso, né? A China virou a indústria do mundo, né? O maior parceiro comercial dos Estados Unidos, da União Europeia, do Brasil. E tenho um conhecido que é um grande empresário, não vou citar o nome, mas ele é um grande empresário, muito conhecido no Brasil, e ele não enxerga nenhum problema em a China ter esse sonho, e é uma fixação nisso, de ser uma superpotência, ou mais do que isso, ser a superpotência número 1, que a gente só tem os Estados Unidos hoje como superpotência. E eu digo sempre a ele, a gente sempre discute sobre isso, eu sempre falo, olha, não há problema nenhum da China querer ser uma superpotência, a superpotência número 1 do mundo, desde que antes disso se torne um país livre, um país democrático, porque essa é a questão, né? Você ter, eu não vou usar a expressão governança mundial, mas um país superpotência número 1, que é o que é a China, né? Um país autoritário, né? Com um partido comunista lá há 71 anos, né? Comandando aquilo, é muito complicado, né? A gente tem que encontrar... vivemos então uma nova Guerra Fria, mais ou menos isso? Há muito tempo. E quando você para poder estudar a história da China, aí você, assim, não estou querendo passar pano para a China não, hein? Pelo amor de Deus, não me entenda errado. Mas quando você estuda, por exemplo, o século XIX, o que foi o século XIX para a China, vou falar de novo, não me entendam errado, porque o povo é danado para entender tudo errado, né? Mas sempre. Quando você entende o que o século XIX foi para a China, você quase que aceita o que a China está fazendo com o Ocidente agora. Os chineses viviam muito bem, obrigado, há séculos. A China era um país, há séculos, a China era um país tão imenso, ela já era um país tão imenso e tão bem organizado, que eles praticamente não tinham predadores naturais. Eles não desenvolviam defesas.
Você vê que os chineses inventaram a pólvora e usavam a pólvora para fogos de artifício. Quem teve a ideia de botar a pólvora num canhão foram os ocidentais. A China não. Quem é que ia ser louco no século XVI, no século XVII, de invadir a China? Você é doido? Não tinha ninguém lá por perto que ameaçasse ela. Então eles criaram um sistema econômico que era, vamos dizer assim, meio que autossustentável, né? Tinha lá a rotinha da seda, eles vendiam fazer algum comércio com o Ocidente, mas não se preocupavam muito com defesas. Quando chegou aquela época lá do Império Britânico, né, onde o sol não se punha, né, os britânicos exploraram o mundo inteiro, as colônias britânicas na Índia começaram a dar prejuízo. E os caras descobriram um jeito maravilhoso de ganhar dinheiro. Era vendendo ópio para a China. E aí eles começaram narcotráfico. Basicamente assim. O Império Britânico começou a ganhar uma fortuna no século XIX fazendo narcotráfico com a China, que já era extremamente populosa. Quando o imperador chinês decidiu que isso não era bom para o povo chinês, ele entrou em rota de colisão com o Império Britânico e os seus financiadores, França, Holanda, e expulsou o comércio britânico de ópio de lá. Foi quando a gente teve as guerras do ópio. 1840, depois mais para o final do século XIX a gente teve de novo. O que a Inglaterra fez nas guerras do ópio, Lacombe, foi um estupro. Foi um estupro. Eles tinham, como a China nunca tinha investido muito forte na indústria bélica, e os britânicos sim, porque toda a formação, todo o sistema de formação da Europa, aquela coxa de retalhos, obrigou os europeus a se tornar belicosos. Era uma carnificina a Europa na Idade Média. Então, aquela coxa de retalhos de países cresceu sendo extremamente agressivos. Muito exército, muito mercenário, muito canhão, muito navio de guerra. E a China não. A China há séculos estava vivendo uma hegemonia no Oriente que era muito tranquila. Quando a Inglaterra resolveu que ela ia empurrar o tráfico de ópio para dentro da China, eles fizeram 2 missões lá, que foram as 2 guerras do ópio, que foi um massacre na China. E no final das contas, os chineses perderam a guerra, perderam mais de 50 portos, perderam o domínio sobre Hong Kong. A Inglaterra tomou Hong Kong da China e ganhou Hong Kong por mais de 150 anos, lá, o domínio sobre a região. E os chineses, na virada do século XX, como eles estavam muito massacrados por causa do desgaste das 2 guerras do ópio, ainda levaram outra cacetada do Japão. Na virada do século XX, o Japão deu outra futucada na China, aproveitou que ela estava fraca. Então, os chineses entendem o século XIX, eles chamam como o século da vergonha. É o século da humilhação. E isso é ensinado nas escolas de lá. O tanto que a China vinha bem e o Ocidente foi lá e sentou o cacete na China. Todo o plano deles para o século XX é a restauração dessa nova rota da seda e a hegemonia da China no cenário geopolítico, como se fosse para se recuperar de um complexo de inferioridade, sabe? Sofremos uma humilhação e agora nós vamos humilhar vocês. Foi nessa aí que o Partido Socialista Comunista ganhou o poder na China, expulsou o antigo governo para Taiwan, né, a antiga democracia da China vazou para Taiwan, os socialistas comunistas tomaram o poder, Mao Tse-tung fez aquela desgraça daquele genocídio na década de 50, chamado Grande Salto para Frente, que matou milhões de pessoas, mas desde Mao Tse-tung, o plano da China é o quê? Reconstruir-se, adquirir poder e aí sentar o cacete no Ocidente. Tem um livro muito bom chamado Guerra Irrestrita. Eu esqueci o nome dos autores agora, mas é excelente. Dá para você poder entender o que a China está querendo fazer com o mundo. E esse plano da China vem de muito tempo. A gente tem na década de 80 para a virada de 90 o Deng Xiaoping. E lembra o que Deng Xiaoping falava? Quando perguntaram para ele assim, você está promovendo a abertura da economia chinesa, mas isso então é capitalismo. Ele tentando explicar que o comunismo da China precisava do dinheiro do capitalismo para se vingar do Ocidente, Xiaoping falou assim, não me interessa se o gato é preto ou marrom, só me interessa se ele mata ratos. Ou seja... Desculpa, pode concluir. E depois a gente teve agora o Xi Jinping,
que é um cara formado desde o começo. O Xi Jinping, eu encaro ele como o Zord, acho que é Zord, né? Que é aquele vilão do Super-Homem. Eu não me lembro. Zord é do Super-Homem, não? Zord é de um outro filme de animação, não me lembro. Não, é do Super-Homem. É do Super-Homem? É do Super-Homem, é aquele general que vem no planeta da Terra atrás de pegar o Clark Kent, matá-lo e transformar a Terra em um novo Krypton. Né? Eu não sou um especialista. Mas... E o general fala, no filme, ele fala que ele foi criado com o único propósito de servir ao seu povo. Se ele não tem um povo, então ele não tem mais nada. O Xi Jinping veio exatamente com essa mesma mentalidade. Ele foi criado para poder trazer a China de novo para esse patamar. E isso é um plano que tem décadas. Começou com Mao Tse-tung, passou por todos os outros presidentes da China, né, os ditadores da China, passou por Deng Xiaoping, e Xi Jinping, a missão dele é criar o que eles chamam de nova rota da seda. Eles querem devolver à China aquele auge de importância mundial que ela tinha. E eles vêm tentando dar esses baques nos mercados mundiais há muitos anos e com muitos vírus diferentes. Esse vírus agora é só o mais recente deles. Entenda a China e você vai entender o que está acontecendo. Tem um documentário muito bom, se não me engano está disponível no YouTube mesmo, aqui no YouTube, que é O Mundo Segundo Xi Jinping. E tem um outro que não me vem agora o nome, não sei se está no YouTube ou alguma outra plataforma, que fala exatamente da questão de Taiwan, né? De como os chineses querem de toda maneira ter o controle sobre Taiwan. Bom, deixa eu ler alguns comentários aqui e aí a gente retoma a nossa conversa, porque a gente vai ter um gancho aqui num dos comentários. Doutor Alessandro Loyola deveria falar em horário nobre para todos os brasileiros. Alessandro, seu xará, disse isso. Liana Nascimento, não recebi o aviso da live hoje. Aí outra diz aqui, bendita gula, estamos a todo momento sendo censurados. Bom, não estou dizendo que foi censura, mas é estranho que o link da gente, da live, como fica sempre, né, disponível, a pessoa já abre, já pode ficar na espera ali para a live. Hoje ele simplesmente desapareceu, não estava disponível, né? E aqui alguns comentários sobre a China. Tereza Cassos, eles quebraram as nossas pernas e nos venderam as muletas, ou aquele borracheiro que joga prego na pista, também serve como analogia. E José Oliveira, o doutor Alessandro Loyola poderia esclarecer por que a China conseguiu barrar o espalhamento do vírus dentro do país, porém não evitou que se espalhasse no mundo todo? E aí? Bom, aí vamos entrar um pouquinho na OMS também, que a OMS bom, é quase um quintal da China, aparentemente, né? O Tedros Adhanom, que nem médico é um biólogo. Ele tem um respeito pela China, é incrível, né? Primeiro disse que não passava o coronavírus esse novo, não passava de humano para humano. Depois disse que não tinha problema nenhum os chineses viajarem dentro da China e para fora da China, que a China poderia continuar recebendo estrangeiros no seu país. Aí depois começa toda aquela confusão de usa máscara, não usa máscara e por aí vai. Então, respondendo ao José Oliveira, a China controlou, aparentemente, porque a gente nunca sabe o que é verdade da China realmente, né? Ela controlou ali dentro do país, mas o resto do mundo todo se infectou. A gente está partindo de uma premissa que tem um probleminha aí, né? Que aí você está considerando que o sistema de informação e comunicação oficial da China é confiável e está nos contando a verdade. Eu recomendo que o prezado telespectador aí se reporte lá para... que o José de Oliveira, por exemplo, se reporte lá para a década de 30, 1930, por exemplo, quando o comunismo na União Soviética mandou mais de 4.000 pessoas para uma ilha na Sibéria chamada Nazino. Você já ouviu falar do caso Nazino? Não me lembro. Nazino, pois é, o caso Nazino foi o seguinte: Stalin queria saber se ele conseguia, como que ele iria fazer para colonizar a Sibéria. Ele viu um potencial muito grande de transformar a Sibéria no grande celeiro da Rússia e ganhar independência de alimentos e virar um exportador de alimentos, que é o que o Brasil é hoje. Mas era um problema, ninguém queria ir para a Sibéria. Então ele criou todo um sistema de identificação social para prender pessoas arbitrariamente
e mandar essas pessoas para a Sibéria. Mas ele queria saber quanto que eu preciso de mandar de recursos junto com essas pessoas. Será que mandar o Lacombe com uma pá resolve? Ou eu tenho que mandar o Lacombe com um trator? Ou eu tenho que mandar o Lacombe com um container de coisas? Então eles pegaram mais de 4.000 pessoas e colocaram numa ilha na Sibéria chamada Nazino. Raptaram, sequestraram, prenderam arbitrariamente mais ou menos umas 4.000 pessoas e colocaram lá nessa ilha na Sibéria. Na verdade, eles colocaram mais ou menos, se eu não me engano, foram mais de 6.000 pessoas, corrigindo aqui, e mandaram lá para essa ilha siberiana. E fizeram nada, cara. Eles simplesmente colocaram guardas em volta da ilha para que ninguém escapasse e colocaram as pessoas, 6.000 seres humanos na ilha. E esperaram um ano para ver o que acontecia. Será que eu colocar 6.000 pessoas na Sibéria sem nenhum recurso, eles conseguem implantar e se virar sozinhos? Teve canibalismo, teve genocídio. Quando eles voltaram lá, tinha menos de 1.000 pessoas que conseguiram sobreviver. Morreu quase todo mundo. Foi feito um relatório no Partido Comunista da União Soviética dizendo que, se por acaso o experimento nazino não produziu o resultado adequado, talvez se nós formos mandar mais pessoas se a gente tiver que mandar mais pessoas para a Sibéria, talvez seja melhor mandar com mais recurso. Esse caso nazino levou quase 50 anos para se tornar conhecido do público. Você acha que o que a China está fazendo agora está sendo dado conhecimento para o público? Sério? Olha a história, olha o que os regimes comunistas já fizeram, olha o que era a cortina de ferro. Você não conseguia saber nem quantos cachorros tinha na Romênia na década de 80. Você não sabia nada, as informações passavam. Berlim era a mesma cidade, você não sabia o que acontecia em metade da cidade de Berlim. O mais incrível é a gente pensar que os comunistas mataram 100 milhões de pessoas no mundo e que você tem, no Brasil, por exemplo, um partido comunista do Brasil. Eu acho, sinceramente, algo inacreditável. Isso é surreal. Então, você considerar que a China está passando informações corretas para a gente sobre a taxa de mortos, sobre o número de pessoas, sobre como que foi o lockdown, eu tenho para mim que provavelmente vai levar em torno de meio século para que a gente tenha acesso a esses dados reais. O comunismo da China vai ter que desabar, ele não é sustentável economicamente, não é sustentável politicamente, é fatal, ele vai desabar. Assim como ele desabou na Bulgária, assim como ele desabou na Romênia, está desabando na Rússia, né? A Rússia não é nem uma sombra do que ela foi no passado. Então, sim, o regime comunista ele não é sustentável, a China vai desabar. E quando ela desabar, esses dados vão vir a público. Eu não sei se a nossa geração pega esses dados, esse grande escândalo que vai ser. Né? A mesma coisa aconteceu com o nazismo, por exemplo. A gente só foi descobrir aqueles crimes horrendos que os nazistas estavam cometendo depois da guerra. Os Estados Unidos, os aliados, foram lá para poder invadir a Europa, para poder acabar com o nazismo, mas ninguém sabia dos campos de concentração. Aquele horror lá só foi revelado depois da guerra. Aí veio o Tribunal de Nuremberg e por aí vai. E há vídeos que as pessoas podem encontrar aqui no YouTube também, inacreditável. Eu sou neto de judeu, inclusive, eu tenho um livro, meu último livro conta a história da parte judia alemã da minha família, que foi devastada pelos nazistas, e as pessoas podem encontrar aqui no YouTube mesmo, quando os aliados começaram a libertar os campos de concentração em algumas localidades, não sei se o senhor já viu isso, eles fizeram filas, os arianos, né, essa construção que ninguém sabe muito bem o que é, fizeram fila, né, e fizeram as pessoas, os arianos, os cristãos, né, entrarem e visitarem os campos de concentração, não como a gente vê hoje em dia, vazios, mas lá com os corpos empilhados e aqueles alemães, aqueles cristãos alemães todos com lencinho no nariz, sendo obrigados pelos aliados a passear pelo campo de concentração para entender o que estava acontecendo. Vamos passar para essa história do lockdown, que é algo que até hoje eu acho impressionante, que a gente tem sempre alguém ao nosso lado defendendo este absurdo, doutor Loyola. Eu, desde o início, tenho orgulho disso, defendi o isolamento vertical, né, dos grupos de risco, das pessoas mais velhas, com doenças pré-existentes. Foi uma proposta vencida por essa hegemonia burra que se instala quase sempre, é um absurdo. Como explicar que, de repente, então, também tem uma questão política, obviamente tem uma questão política, não só geopolítica, econômica, política, nessa história do lockdown, tenho certeza disso, né? É tudo de uma burrice
tão grande, mas vamos lá. A ONU foi fundada em 24 de outubro de 1945. Todos os secretários gerais da ONU, desde a fundação, são pessoas de esquerda, socialistas, comunistas. Todos, sem exceção. Não houve nenhum secretário-geral da ONU, até hoje, em quase 80 anos da ONU, que era um cara conservador ou de direita. É zero. Todos eles são. Todos os diretores, os secretários-gerais da ONU são pessoas de esquerda. Doutor Loyola, temos Cuba, Venezuela e China no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Acho que basta dizer isso, né? Então, assim, todos são. A OMS, que é um braço da ONU, assim como a Unesco é um braço, também são instituições aparelhadas por esse tipo de socialismo esquerdismo, socialismo comunismo, enfim. As pessoas de direita, conservadoras, a gente sempre preocupou em ganhar dinheiro honestamente, criar nossos filhos, fazer nossa família, cuidar da sua casa, consertar um telhado, passear com um cachorro. A gente nunca se preocupou, esse foi o grande erro da gente, né? A gente achava que simplesmente levar uma vida honesta, bacana, moralmente decente, fosse suficiente para tornar o mundo melhor. E essa galera da esquerda, não. Eles foram aparelhando essas instituições internacionais. ONU, OMS, Unesco, Unicef. Tanto é que agora, em junho e julho, o Trump já deu aviso que ano que vem, na metade do ano que vem, os Estados Unidos está fora da OMS. Porque eles doam uma grana desgraçada para a OMS e nunca são ouvidos. A China doa 10 vezes menos dinheiro que os Estados Unidos para a OMS e sempre é ouvida. Ou seja, não adianta a gente de direita querer recorrer a essas instituições, ONU, OMS, o chefe, o chefe da OMS, o Tedros, que é, como você bem mencionou, é um biólogo, epidemiologista. O Tedros, ele foi membro de carteirinha de um partido marxista revolucionário da Etiópia. Vamos lá. Que abafou, tentou abafar alguns casos, né, de epidemias no país dele. Então, pensa se o presidente, se o diretor, o chefe, o chairman, o chefão da OMS fosse um cara que foi membro de carteirinha de um partido revolucionário antissemita, nazista da Alemanha de Hitler. Como que um cara que é um ex-nazista, fundador do partido, membro de carteirinha do partido nazista, pode ser o chefe da OMS? O cara tinha carteirinha do partido nazista, tem como ele ser chefe da OMS? Pois o comunismo matou mais de 10 vezes, no mínimo, mais de 10 vezes mais do que o nazismo. O comunismo foi mais de 10 vezes mais letal do que o nazismo. Se é um absurdo eu ter um cara com uma carteirinha nazista, com uma suástica, comandando a OMS, é 10 vezes mais absurda eu ter um cara que tem uma carteirinha com uma foice e um martelo comandando a OMS. Então, você vê que a China, que é socialista comunista, teve toda a condescendência possível da OMS, que é socialista comunista, que, por sua vez, foi resguardada pelos conselhos da ONU, que também é socialista comunista. Se nós não começarmos a tomar conta disso ou refundarmos uma Liga das Nações dos Países Livres, a gente vai estar sujeito a esse pessoal aí. Eu tenho para mim que essa talvez seja, fazendo um exercício de futurologia, eu tenho para mim que o Covid-19 foi o estopim para que os Estados Unidos, talvez junto com a Grã-Bretanha, só que o Boris Johnson deu uma derrapada na curva aí. Nossa, né? até brochinho errado ele está usando. Mas vamos dizer, coitado, e ele escreveu um livraço do Winston Churchill, O Fator Churchill. É um livraço. Eu acho que alguém tinha que pegar esse livro, quando o Boris Johnson estiver dormindo, jogar na cabeça dele, porque é desse tamanho um livrão, para ver se ele dá um tranco e acorda. Porra, você se inspirou no Churchill. Eu sou muito fã. Churchill, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, João Paulo II. Que saudade do João Paulo II. Churchill falava, não temos que fazer
o necessário. Temos que fazer o que quer que seja preciso. E eu tenho para mim que talvez o Covid-19 seja o estopim para que o Trump, talvez aliado aí à Grã-Bretanha, certamente aliado a Israel, provavelmente aliado à Índia e outros países, vão acabar refundando. Eu penso que esse é o estopim. Isso não vai ser agora, mas nos próximos anos, talvez na próxima década, vão acabar rachando o mundo no meio e criando alguma coisa que seria mais ou menos como a Liga das Nações, que foi o que deu origem à ONU. Sabe, deixa a ONU para lá, a ONU comunista vai ser a Organização das Nações Comunistas do Mundo, vai ser a ONCU. E agora aqui a gente vai ter a Liga das Nações, que reúne os países democráticos, que prezam pela justiça, pelo Estado democrático de direito, conservadores. O mundo está caminhando para esse racha, porque ninguém aguenta mais. O que a OMS fez na condução dessa pandemia, tinha que pegar todo mundo do Conselho de Diretores da OMS e julgar num tribunal de crimes contra a humanidade. Foi um absurdo eles recomendarem explicitamente lockdown no começo da pandemia e agora, com a maior pachorra do universo, virem falando por aí que eles não recomendaram lockdown. Eles acham mesmo que a gente não tem print screen? Eles acham mesmo que os vídeos na internet não foram salvos? Que entrevistas que eles deram, todo mundo esqueceu? Eles estão achando que eles estão colocando algum remédio que causa Alzheimer na água do mundo? A gente viu o que vocês fizeram no começo, recomendando lockdown, recomendando um monte de asneira, recomendando máscara, defendendo vacina, e agora os caras estão dando para... Mas eles passaram uma quinta marcha de ré e estão desdizendo tudo aquilo que eles disseram no começo. Não vai rolar, né? Não vai colar. Esse lance do lockdown foi um equívoco absurdo. Mas vamos tentar entender um pouquinho isso. Bom, o senhor falou da ONU. É inegável que a ONU tenha esse desejo de ter uma governança global, né, um governo globalista. Ela se vê nesse papel de governar o mundo. Qual é a relação, então, desse desejo de controlar o mundo com o lockdown? Tem a ver? A gente pode linkar as duas coisas. Tem, porque para uma... A gente tem que... Isso aí passa pela compreensão que as pessoas têm que ter do que é comunismo. O que é comunismo? Comunismo é um clube de pessoas extraordinariamente ricas que sonha em estabelecer ditaduras socialistas no mundo inteiro para preservar e aumentar seu dinheiro e sua influência. Isso que é comunismo. Então, o lance do Covid, ele foi um instrumento, uma ferramenta extraordinária para você poder colocar nações de joelhos, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político. Pensa só, o aplicativo socialismo-comunismo foi instalado no Brasil com sucesso, muito obrigado, sem necessidade que fosse dado qualquer golpe. Você foi tolhido do direito de mandar seu filho para a escola, você foi coagido a não sair na rua em determinados horários, você foi proibido de ir com a sua esposa num restaurante, num cinema ou num hotel, você teve sua liberdade de ir e vir censurada, você teve opiniões censuradas, você teve pessoas sendo presas por crime de opinião. Me diz uma coisa, Lacombe, isso não é a descrição de uma ditadura socialista, não? Mas sabe o que mais me impressiona foi a passividade das pessoas, como as pessoas aceitaram facilmente tudo isso, assim, não resistiram em momento algum, não questionaram. Aí a gente volta à questão inicial, né? Eu, como jornalista, tentaram me impedir de questionar, né? Eu tive uma relação muito complicada com alguns infectologistas. Tá. Foi algo inacreditável. Como as pessoas aceitaram tudo passivamente, quer dizer, elas foram empurradas para o pânico e para o medo e se entregaram dessa forma. Eu vou te explicar como é que faz isso, certo? Mas tem uma aranha atrás de você aí, ó. Uma aranha atrás de mim? Na parede. É o truque da aranha. Ah, rapaz, me pegou. É o truque da aranha. A história do golfinho, lembra se o senhor falou no programa do golfinho? Sim, mas essa é uma técnica de PNL. Quando o assunto quando o assunto começa a ir para um lado ou um tema que pode revelar o truque,
eu chamo a sua atenção para alguma outra coisa que pode provocar medo ou pavor. E imediatamente você esquece da investigação que você estava fazendo do truque e vai atrás de resolver o seu medo e o seu pavor. Então, quando a mulher pergunta para você assim, Lacombe, onde que você estava ontem à noite? Aí você fala, só um minuto, amor, porque tem uma aranha ali na parede. Aí, ai, meu Deus, Vitor ai, meu Oliveira, Deus. só eu fiquei procurando a aranha. Aí ela fala, ai, meu Deus, tem uma aranha? Tem uma aranha? Pronto. Provavelmente, quando o assunto for resolvido, fala, peraí, sai para lá, põe as crianças para lá, que eu vou lá dar uma olhadinha, pega o chinelo. Quando você voltar, o assunto de onde você foi ontem à noite, provavelmente não vai voltar à tona mais. Porque todo o temor, toda a adrenalina que foi gerada por causa da aranha, provocou o esquecimento daquilo que a gente deveria estar prestando atenção. Então, enquanto uma ditadura socialista estava sendo instalada em vários países do mundo, a China e os socialistas e os grandes financistas globalistas jogaram uma aranha na parede, chamada Covid. Essa foi a aranha. Essa foi a distração. Nunca foi a respeito do Covid. Nunca foi. O Covid é a aranha. O que eu quero que você não perceba é que eu estou dominando o seu país. Eu estou colocando vocês de joelhos. Vocês estão ficando mais pobres, estão ficando dominados, vocês estão sendo comprados, estão tendo direitos essenciais de liberdade completamente jogados no lixo. Mas ninguém está prestando atenção nisso porque está todo mundo preocupado com a aranha. O Covid existe esse papo de que ninguém identificou o vírus ainda. Pelo amor de Deus, para com isso, né? Para com isso. O vírus existe, foi identificado, ele causa doença, ok? E essa doença ela é potencialmente letal. Mas não é nada mais, eu lamento muito por todas as mortes que ocorreram por Covid, mas essa doença ela não é nada mais do que todas as outras doenças que a gente tem no mundo. Nós fechamos o mundo. A OMS declarou o Covid uma emergência mundial e declarou ele uma pandemia no dia 11 de março. Naquela época, tinha mais ou menos entre 250 e 300 mil mortes. A gente acabou, na verdade, final de abril, com mais ou menos 250 e 300 mil mortes por Covid no mundo. E isso provocou o fechamento de várias economias. Em 2017, 800 mil pessoas cometeram suicídio. Eu não consigo resolver suicídio com hashtag Fique em Casa. O cara não precisa estar na rua para cometer suicídio, ele consegue cometer suicídio em casa. Em 2017, 800 mil pessoas cometeram suicídio. O que a gente fez com as economias? Houve alguma campanha mundial com relação a isso? Não, nada. Todo ano, 17 milhões de pessoas, mais de 17 milhões de pessoas, morrem por doenças cardiovasculares. E o que a gente está fazendo com relação a isso? Mas, de repente, por causa de uma doença que está matando menos do que a tuberculose, a gente fechou o mundo inteiro. Segundo o John Ioannidis, menos do que uma gripe sazonal, né? 0,05% de taxa de letalidade. E é um professor de Stanford, né? Então, não é qualquer A gente tem que lidar tem que considerar que essa taxa, esse número de mais de 1 milhão de mortos no mundo inteiro, ele também vai merecer um escrutínio. Né? Várias revisões, como a revisão feita por um braço da Universidade de Oxford, chamado Clinical Evidence-Based Medicine, é um grupo ligado à Universidade de Oxford, que fez a revisão das mortes no norte da Itália. E eles viram que só 12% das mortes que eles avaliaram no norte da Itália, naquele pico das mortes lá, poderiam ser creditadas ao Covid. Só 12%. De cada 100 mortos, só 12 eu posso realmente falar assim, esse cara morreu por causa do Covid. Os outros 88, eu não sei. Os Estados Unidos teve um estudo desse tipo também, né? Que provou que o número de infectados por Covid, por mortes de Covid, não com Covid, era bem abaixo. Agora, o que é mais impressionante 6%, é que as pessoas... Pois é, e a infecção, em sua maior parte, se deu em ambientes de quarentena, as pessoas fechadas. A gente tem aí vários infectologistas dando o braço a torcer finalmente. Todos os números mostram que o lockdown não ajudou em absolutamente nada, né? E vai
a quarentena provocar muito mais mortes, né, do que o próprio vírus. E a gente vê a Europa agora entrando numa onda de novo de lockdown e as pessoas aceitando de novo isso passivamente. Isso aqui é mais impressionante para mim. Não consigo compreender. Opa, é simples de compreender. Continua tendo uma aranha ali? É lógico. Opa, tem várias aranhas agora. Pensa só, nós fazemos parte do clube dos 2.500 bilionários do mundo, que no Brasil a gente ganhou mais de 30 bilhões de dólares com a pandemia, na América Central, América Latina e do Caribe, tirando o Brasil, a gente ganhou mais de 45 bilhões de dólares com a pandemia. Nós somos bilionários americanos e ganhamos mais de nossa fortuna aumentou mais de $500 bilhão com a pandemia. Lacombe, você quer que isso acabe? As pessoas falam assim, mas empresas estão quebrando. Esse pessoal, esses grandes financistas, eles não negociam com você, Lacombe, ou comigo, Alessandro. Eles negociam com nações. Nações. Não interessa se o Brasil está quebrando. Esses caras fazem o Brasil quebrar, e se oferecem para comprar títulos da dívida pública brasileira, preço de banana, se tornam financiadores do governo, e para não executar essa dívida e quebrar o governo, eles vão pedir algumas concessões de exploração do subsolo, ou concessões de comércio, ou isenções de taxação especiais para eles que não valem para outras pessoas. É evidente que isso vale dinheiro. Isso rende um bom dinheiro, mas rende um bom dinheiro. Então, para o cidadão comum, parece não fazer sentido. Mas quando você vai para a esfera desse pessoal que é mega financista, faz todo o sentido do mundo. Todo o sentido do mundo. Vamos pensar em dois aspectos com relação à vacina, por exemplo. Você é uma empresa e você acabou de... Eu plantei, eu sou um mega financista, eu compro jornais, eu compro televisões, eu compro hidrelétricas, eu compro governos, eu elejo presidentes, eu elejo governadores. Eu compro o governo, eu compro um país inteiro. E agora eu vou plantar nesse país o medo de uma aranha. Certo? Compro ações da empresa do Lacombe. E anuncio, uso os meios de comunicação que eu tenho, que eu controlo, para anunciar que a empresa Lacombe está investigando uma vacina que vai matar essas aranhas. Eu vendi a vacina? Eu já estou com ela pronta? Não, eu só estou anunciando que a empresa Lacombe está iniciando pesquisas. Quanto que você acha que valoriza a sua ação no mercado? Oh. Eu ganho bilhões com isso. Eu ganho bilhões com isso. Daqui a pouco, quando a notícia começa a esfriar um pouco, eu pago de novo meus órgãos de imprensa para que eles publiquem que o número de mortos está aumentando, que a pandemia está avançando. Fique em casa, você corre risco de morrer a qualquer momento. E na sequência, à tarde, eu faço o quê? Olha, graças a Deus, parece que a empresa Lacombe já iniciou os testes e os resultados estão sendo favoráveis. Quanto que você acha que acontece com a ação agora? Ela sobe mais um pouco e eu ganho mais dinheiro. Aí tem um outro grupo lá que é concorrente do meu, fala assim, porra, fala que alguém morreu aí, vai, no grupo de estudo do Lacombe, e que a nossa vacina ninguém morreu até agora. E enquanto eles ficam jogando a gente para um lado e para o outro, eles vão fazendo essa dança de ações no mercado e faturando muito dinheiro. Olha o que aconteceu com a Natura, com a campanha Lacração Dia dos Pais. O povo, o afegão médio, fala assim, quem lacra não lucra. Eu lamento te informar, criança, mas você está enganado, tá? Quem lacra, lucra, sim. Ah, mas eu nunca mais vou comprar produtos dessa empresa. Bom, esses caras estão cagando e andando se você vai comprar produto deles. Sabe quanto que os acionistas dessa empresa faturaram por causa da campanha de lacração do Dia dos Pais? Quanto que isso rendeu para os acionistas da empresa? R$1,5 bilhão de reais. Eles lucraram. R$1,5 bilhão por causa da campanha de lacradora. Então, quando você não entende isso aí, você vai passar um tempão discutindo sobre máscaras, lockdown, vacinas, medicamentos, que deveria ser uma discussão de âmbito científico por especialistas que estão envolvidos naquele tipo de coisa. Isso não... Quanto tempo, quantas vacinas nós já desenvolvemos? Influenza, tétano, coqueluche, difteria.
Quantas vezes isso passou para a opinião pública? Quantas vezes o público participou disso? Frequentemente isso era só discutido em pequenos círculos de ciência, né? O público só ficava sabendo daquela vacina quando ela finalmente estava pronta, testada, tudo bonitinho. O que esses financistas entenderam? Não, não. Vamos passar todas as informações, inclusive vamos comprar o máximo de canais midiáticos que a gente puder, para que a gente passe essas informações, porque elas rendem dinheiro. Informação é o grande commodity de hoje. Não é grão, não é tecnologia, não é... Isso aí, Alvin Toffler descreveu isso muito bem, né? Ele descreveu que a humanidade se evoluiu em 3 ondas, né? A primeira onda foi a revolução da agricultura, a segunda onda foi a revolução industrial, e nós estamos na terceira onda de Toffler, que é a sociedade da informação, da conexão, da hiperconectividade. Lá na revolução da agricultura, você valia pelo que você plantava. Na revolução industrial, você valia pelo que você produzia. Você não planta uva, mas você fabrica vinho. Você, entre aspas, né? Você não planta vaca, mas você vende sapato de couro. Agora, na terceira onda de Toffler, não interessa o que você planta, não interessa o que fabrica. Me interessa o que você informa. E veja bem, não interessa o fato. Não me interessa o fato. Me interessa a narrativa. A sua narrativa tem um apelo emocional capaz de produzir uma determinada resposta na população? E a gente vive tanto essa sociedade da informação, essa era da informação, que uma das indústrias mais bilionárias do mundo, ela mexe simplesmente com a informação, que é a indústria do marketing. Não, doutor, eu fiquei muito impressionado. Eu tenho alguns amigos médicos, bons médicos, e me disseram que recebem eventualmente e-mails de revistas médicas importantes no mundo, oferecendo a eles que publiquem artigos e estudos e cobrando pelo cartão de crédito. Isso é verdade, então? Porque eles me mostraram e-mails, assim, é inacreditável. Revistas que a gente aceita como, né, o suprassumo do suprassumo da ciência médica, dizendo assim, olha, publique o seu artigo conosco e pague em 3 vezes no cartão de crédito. Eu fiquei impressionado. Isso aí eu nunca... Mas essa promiscuidade da Big Pharma com a ciência, isso aí já vem de muito tempo, né? Isso vem sendo denunciado há muito tempo. Só para você ter uma ideia, conteúdo de internet, conteúdo de jornal, marketing de conteúdo. Sabe, quando você faz um texto, ele foi formatado para poder vender um colírio, ele foi formatado para vender um óculos, ele foi formatado para vender um pacote turístico. Marketing de conteúdo. Não é nada não familiar para você, concorda? Sabe quanto que o marketing de conteúdo movimentou de dinheiro em 2018? Você tem alguma ideia? Não tenho ideia, nem tenho a sua memória. 16 bilhões de dólares. Marketing de conteúdo. Informação. Eu não estou produzindo nada, eu não estou plantando nada, eu não estou fabricando nada. Eu estou contando uma história para levar você a comprar alguma coisa. Esse marketing de conteúdo movimentou 16 bilhões de dólares. Você acha que os produtos e os efeitos nas bolsas de valores desse marketing de conteúdo é menor do que ele? Você acha que alguém paga 16 bilhões de dólares para fazer informação e narrativa circular pelo mundo porque eu sou uma pessoa filantrópica? Isso rende muito dinheiro. Doutor, deixa eu ler mais alguns comentários aqui, antes da gente aprofundar um pouquinho mais esse papo sobre vacina, que há essa polêmica toda da obrigatoriedade da vacina. Deixa eu só ler aqui alguns. Adriana Vieira, não adianta ninguém falar nada em contrário. A letalidade mundial é semelhante a outras viroses. Afonso Paivanos, colocaram uma focinheira ideológica e estamos aceitando passivamente. Silmara Gomes Torres, a segunda onda vai chegar aqui, pelo menos após as eleições falarão dela, porque na Europa estão falando disso. Vamos falar um pouco, então, da vacina. Bom, eu sou a favor, é importante, o senhor também deixa isso muito claro, acho que todas as pessoas com o mínimo de bom senso deixam claro que sim, as vacinas são importantíssimas, são uma grande conquista da humanidade, são necessárias, salvam vidas,
Mas uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida a toque de caixa, é difícil a gente acreditar realmente, primeiro, que ela é segura e depois que ela é eficaz. E há uma outra questão também envolvida nessa vacinação obrigatória, né? Bom, ouvi isso de médicos também. Se uma pessoa já teve a Covid, se foi assintomática, mas teve algum contato com o coronavírus, desenvolveu anticorpos, essa pessoa ela não deveria ser vacinada, quer dizer, a vacina poderia ser um risco para ela. Então, já é um absurdo a gente ter obrigatoriedade, porque você não tem ali a certeza. O senhor mesmo falou isso no meu programa na Rede TV, a gente precisaria de um tempo, um período de controle maior, né? E a gente não adianta você botar um caminhão de dinheiro e botar milhares, milhões de pessoas trabalhando nisso, porque você precisa de uma maturação. É como um vinho, você não vai envelhecer um vinho, né, que envelhece, sei lá, em 10 anos, você não vai conseguir envelhecer esse vinho no mesmo período, na mesma qualidade em um ano. Né? Então, há várias questões que a gente tem que discutir sobre a vacina. É eficaz? É segura, primeiro? É eficaz? E teremos que testar todo mundo antes que essas pessoas recebam a vacina? Tem duas variáveis diferentes aí, né? A questão do teste e a questão da vacina. Eu não sei como é que a gente está de tempo aqui, eu não sei quanto tempo que eu tenho. Não, vamos esticar mais um pouquinho. Né? Então tá. Vamos lá. Vamos lá. A questão da vacina, do tempo necessário. Eu vou para minha cozinha, eu não sei fazer bolo, tá? Eu tô só supondo isso aí. Eu não tenho nem ideia como é que faz isso. Eu também não sei fazer nada na cozinha, mas abrir a geladeira e fechar. Mas quem faz bolo fala que um bolo leva em média 40 minutos, 45 minutos para assar. Então, uma pessoa na frente do fogão, olhando o bolo dentro do forno, leva 45 minutos para pegar esse bolo, certo? Se eu colocar duas pessoas na cozinha, o tempo que o bolo leva para assar, ele diminui? E se eu colocar 50 pessoas na cozinha, agora ele diminui? E se eu colocar uma câmera na cozinha e transmitir a assadura do bolo para vários países e vários centros de pesquisa, onde pessoas vão fazer cálculos extraordinários sobre a temperatura da cozinha, a velocidade do vento, para onde migram as andorinhas no inverno? Será que agora que eu tenho todo esse esforço colaborativo, finalmente o bolo assa com menos de 45 minutos? A vacina é o bolo. A vacina é o bolo. Não interessa quanto dinheiro você está colocando. Não interessa quantas pessoas estão mexendo com aquilo. Essa porcaria desse bolo vai levar 45 minutos para ser assado. Eu lamento muito pelas pessoas que sofrem transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, já roeram a unha até atingir o osso da falange distal dos seus dedos. Eu lamento por essas pessoas, mas o bolo vai levar 45 minutos, certo? Não tem jeito. Então vamos lá. As vacinas, existem 6 tecnologias diferentes através das quais a gente produz vacinas. A gente tem disponível hoje 6 ferramentas na nossa caixa. 3 dessas ferramentas são clássicas, 3 são modernas. As técnicas clássicas, elas incluem quando eu pego o vírus vivo e dou um cacete nele, certo? Seria o vírus vivo atenuado. Essa é uma técnica antiga de produção de vacina. A gente tem várias vacinas que utilizam técnicas de vírus vivo atenuado. A vacina de poliomielite que a gente utiliza no Brasil, a Sabin, é uma vacina de vírus vivo atenuado. Hepatite A, hepatite B, raiva, HPV, difteria, tétano, todas essas são vacinas de vírus vivo atenuado. Então, essa é uma tecnologia antiga. A segunda tecnologia que a gente teria seria o vírus inativado. Eu não vou só dar uma pancada no vírus para ele ficar tonto. Eu vou massacrar ele até ele morrer. Inativei o vírus. O vírus não tem mais, entre aspas, ele não teria mais como causar doença. Né? O vírus vivo é o vírus inativado. A gente teria aí sarampo, cachumba, catapora, rubéola, que são vacinas de vírus vírus inativado. Também é uma técnica antiga. Não é nada novo. Não tem nada avançado nisso aí. É uma coisa que a gente já faz há muito tempo. A terceira forma seria a vacina de subunidade. Eu pego o vírus e corto ele em fatias. Eu não estou nem deixando ele tonto, nem estou deixando ele morto. Eu estou cortando ele em fatias. São vacinas de subunidade.
A vacina, que também é uma técnica relativamente antiga. A Novavax, a Dynavax, a Universidade de Queensland, vários centros de estudo estão avaliando unidades de vacinas de subunidade contra o Covid. Mais ou menos 33% de todo o esforço internacional que está sendo feito para desenvolver uma vacina contra o Covid utiliza tecnologia de subunidade. Então, a gente tem vírus vivo atenuado, vírus inativado, vacinas de subunidade. São técnicas clássicas. Só que todas essas técnicas, elas levam tempo para poder fazer a vacina. Não tem como você inventar moda. Vai levar, depois a gente fala sobre testes clínicos, mas essas 3 técnicas clássicas, elas são confiáveis, só que elas têm um problema. Elas levam muito tempo. Tem 3 técnicas modernas que eles esperam ser utilizadas no futuro para produzir vacinas num estalar de dedos. Que seriam vacinas de DNA, vacinas de RNA mensageiro e vacinas de vetor viral. A vacina o Dória, tá? Como vocês podem falar o nome do cara aqui, né? Mas a vacina que está sendo comprada... Pode. Se vão censurar depois, não sei. Enfim. A vacina que está sendo comprada aqui, que é produzida lá na vacina, a Sinovac, que está sendo produzida em parceria lá com o Instituto de Wuhan, lá na China, ela é uma vacina que utiliza tecnologia de vírus inativado. Ou seja, ela não tem nada moderno nela. O único problema de vacina de vírus inativado é o quê? Leva tempo para fazer. A vacina de Oxford, ela utiliza uma dessas 3 tecnologias modernas, que a gente teria DNA, RNA mensageiro e vetor viral. A de Oxford utiliza a tecnologia de vetor viral. Só tem um problema com essas 3 ferramentas tecnológicas modernas, vetor viral, DNA e RNA mensageiro. Nenhuma dessas vacinas jamais foi utilizada em seres humanos. Não existe uma campanha de vacinação em massa utilizando vacina de RNA mensageiro. Isso tudo é experimental ainda. Então, a gente inaugurar o uso dessas vacinas, ao invés de fazer isso num ambiente controlado, com populações restritas, para poder acompanhar os resultados, ao invés de a gente fazer isso com parcimônia, a gente está querendo pegar 3 tecnologias e enfiar vacinas na população do mundo inteiro, em massa, saindo de uma fase experimental para vacinação ampla. Isso é, no mínimo, temeroso, para não falar que é um crime. Não, e uma questão que a gente tem que observar, mesmo nos países que enfrentam a tal segunda onda, a gente vai olhar, tudo bem, houve realmente um aumento de casos novamente em alguns países, mas o número de mortes, ele é hoje muito reduzido, quer dizer, os médicos aprenderam a lidar com a doença, né? Eles já sabem como tratar, então a letalidade cai. Então não pode haver essa pressa toda, quer dizer, a taxa de letalidade é muito baixa, óbvio, de novo, como o senhor falou, nós todos queremos salvar todas as vidas, toda a vida importa, mas o mundo não pode parar. Quer dizer, as pessoas que vão morrer, e a gente vai ter que contar essas mortes por aí, 5, por 10 anos, depressão, fome e miséria, só de fome são 115 milhões no mundo, tratamentos abandonados, né? As pessoas que ficaram trancadas em casa, deixaram de fazer exercício, deixaram de pegar sol, vitamina D. Então você vai ter que contar esse número de mortes durante muito tempo. Então não há por que a gente partir para essa precipitação de usar uma vacina que ainda não tem a certeza ali de que é eficaz. Talvez que seja segura, sim, não sei se há tempo suficiente para comprovar, nem a segurança. Não há. Então vamos lá, dentro dessas ferramentas, qualquer que seja a sua ferramenta, as vacinas vão ser desenvolvidas em 2 estágios. Um estágio pré-clínico e um estágio clínico. O estágio pré-clínico é quando eu e você, estamos fabricando uma vacina, nós vamos escolher qual tecnologia que a gente vai aplicar para o desenvolvimento da nossa vacina. Nós vamos investir em vírus inativado? A gente vai investir em vírus atenuado? A gente vai investir em subunidade? Depois que a gente decidiu qual é a tecnologia, a gente vai fazer testes em tubo de ensaio para poder saber se aquela vacina tem alguma propriedade contra o vírus. A gente vai fazer testes em cobaias, em porquinho da Índia, chimpanzé, porco, gato, o que for. Essa é a fase de estudo pré-clínico. Quando a gente tiver os dados dessa fase, vamos dizer que a gente consiga fazer isso em 3 meses, hein? Certo? Conseguimos fazer a fase de estudos pré-clínicos em 3 meses.
porra, é pouco tempo pra caramba, tá? É apertado, é um prazo apertado, um cronograma apertado. Apresentamos os dados para um órgão fiscalizador e ele autorizou agora uma OMS, um FDA, Anvisa, autorizou que a gente passasse agora da fase de testes pré-clínicos para a fase de testes clínicos. Os testes clínicos, por sua vez, vão ter 3 fases: 1, 2 e 3. A fase 1, eu vou pegar umas 50 pessoas e vou aplicar uma dose da vacina nessas 50 pessoas. E vou acompanhá-las aí por mais ou menos durante um mês, para saber quem morreu. A fase 1 é só isso. Eu quero saber quem morre. A vacina mata? A fase 1 de testes clínicos dá para fazer razoavelmente rápido, porque eu vacinei 50 pessoas, depois de um mês não morreu ninguém, ou a taxa de mortalidade foi aceitável, de repente o órgão fiscalizador permite que eu passe para a fase 2. O que a gente vai ver? Então, a fase 1 avalia segurança, certo? O que a gente vai ver na fase 2? Segurança de novo. Agora eu vou pegar um grupo de pessoas durante um tempo e vou aplicar essa vacina para poder saber, uma dose resolve? Quanto que tem que ser essa dose? Essa é outra 0,5 questão. ml? 1 ml? 5 ml? Se tem que ser 2 doses, são duas doses de quanto? 2 doses de 0,5 ml? Qual o intervalo que essas doses têm que ter? As pessoas têm quais efeitos colaterais? Existem efeitos colaterais graves? As pessoas desenvolvem imunidade contra o vírus? Essa imunidade, que a gente chama imunogenicidade, né? A imunogenicidade da vacina, que produz uma defesa em mim, essa defesa dura quanto tempo? Quanto tempo eu espero que essa defesa dure? 6 meses? 1 ano? O ideal seria que essa defesa durasse pelo menos alguns meses, correto? 6 meses? Olha, determinei qual é a dose da vacina, determinei qual é a posologia dela, uma dose só, determinei quais são os efeitos colaterais e determinei que essa dose da vacina produz 6 meses de proteção para a pessoa. Então, uma fase 2 de estudos deveria levar o quê? Em torno de 4 a 6 meses? Mais ou menos. Depois que eu passei na fase 2, que eu determinei novamente o padrão de segurança da vacina, agora eu posso ir para a fase 3, que eu vou fazer o quê? Eu vou vacinar uma cidade como São Paulo, agora na fase 3 eu vou ver eficácia. Agora, lembra, eu passei 2 fases vendo segurança e agora na fase 3 é que eu vou ver eficácia. Segurança primeiro, eficácia depois. Eu vou pegar uma cidade como São Paulo e vou vacinar todo mundo. E vou pegar uma outra cidade aí, Rio de Janeiro, e não vou vacinar ninguém. E durante algum tempo eu vou acompanhar as pessoas nessas 2 cidades. Mas aqui tem uma pegadinha. As doenças como o Covid, como a influenza, elas têm uma sazonalidade. É conhecido de todo mundo que durante os meses mais frios, casos de gripe aumentam. Durante os meses mais quentes, casos de gripe diminuem. Isso não é nenhuma novidade, é? Não. Se eu vou pegar uma vacina e vou aplicar numa população para fase 3 de estudos clínicos, eu vou aplicar nessa população dizendo que a pandemia está no alto, está no auge, eu vou aplicar essa vacina um pouco antes do verão, amigo, isso é um viés de amostragem. Porque é justamente agora, nessa etapa do ano, que os casos vão diminuir. É a sazonalidade da doença. Compreende? É como se eu vou começar a aplicar vacina no Brasil inteiro para ver se a temperatura do país sobe. Olha, em dezembro a temperatura estava mais amena, em outubro, mas agora em dezembro subiu. Ah, é um efeito da vacina. Não, isso é um viés de confirmação. A doença já ia, por critério de sazonalidade, pelo próprio padrão de doenças infecto-contagiosas respiratórias virais, elas são mais prevalentes no inverno e são menos prevalentes no verão. O pico do Covid no hemisfério norte foi no começo do ano, quando estava no inverno. O pico do Covid aqui, ele já venceu a curva no comecinho de agosto. Ou seja, ele teve o pico da doença no inverno. Ela está descendo. Eu aplicar a vacina agora, nesse momento que ela está descendo, e depois medir se ela continuou descendo, mas é óbvio que ela vai descer. Né? É evidente. A gente está na E as sazonalidade. temperaturas na Europa estão caindo, né? Estão se aproximando do inverno, estão no outono, se aproximando do inverno. A doença está voltando. O que acontece? Para poder fazer um estudo de fase 3 decente, eu deveria aplicar a vacina na cidade de São Paulo
e acompanhar a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, que não tomou a vacina, durante algumas rodadas em várias estações do ano. Sabe, aquela roupa que no verão agora, quando a temperatura esquentar, se tem uma camisa que você não usa desde o verão passado, doe essa camisa, porque você já teve todas as estações do ano possíveis para poder usar aquela roupa, todos os eventos, formatura, Natal, aniversário, você não usou. O que leva você a crer que você vai passar mais um ciclo de estações do ano e agora você vai ter a chance de usar? Você não usa. Então, para poder fazer uma avaliação de fase 3 correta, a gente deveria rodar com essa vacina pelo menos uns 3 ou 4 anos. Eu tenho que ver num conjunto de 4 estações, depois num conjunto de 4 estações de novo, depois num conjunto de 4 estações de novo. Beleza. Realmente, depois eu rodar a catraca das estações 3 vezes, a incidência da doença na cidade de São Paulo é menor que na cidade do Rio de Janeiro. Então, a fase 3 de estudos clínicos, ela, por decência, ela deveria levar aí, por decência e prudência, deveria levar em torno de 3, 4 anos. Concorda? Então é isso, quer dizer, as respostas, né, a todas as questões que envolvem a produção de uma vacina, essas respostas demandam tempo. Não há, por mais pessoas que estejam envolvidas com esse trabalho, por mais dinheiro que esteja sendo aplicado nesse trabalho, não dá para abreviar esse tempo. E outra conclusão muito simples dessa nossa conversa, não há por que acelerar esse processo, porque nós temos já uma taxa de letalidade baixa, já era desde o início e está cada vez mais baixa a partir do momento que os médicos já conseguem lidar melhor com a Covid-19. Então não faz sentido, a gente continua sendo, de certa forma, enganado. E essa taxa de letalidade que é fabricada, é artificial. Não, a gente deixou, eu estou vendo aqui os tópicos, a gente deixou de falar de muita coisa, né? Infelizmente o tempo está acabando, mas estatísticas, máscaras, né? O tratamento precoce ou a aposta do não tratamento, a gente lembra lá do início, do só procure um hospital quando estiver sentindo falta de ar, isso deve ter matado muita gente, mas olha, o recado que eu deixo, pessoal que está acompanhando, todo mundo pode seguir, doutor Alessandro Loyola aí nas redes sociais, ele é muito ativo, tem sempre ensinamentos muito interessantes. Doutor Loyola, que é também escritor, estava me contando, já tem 25 livros escritos, 5 publicados, e me levou lá na Rede TV, o último, né, que fala de inteligência. Só tem o livro aí, eu acabei esquecendo de trazer aqui para o estúdio. Eu quero colocar o livro do Dr. Loyola os livros, na minha livraria, tá, pessoal? Livraria-do-lacombe.com.br, uma livraria digital. Tem um acervo bem bacana, então eu estou providenciando aí os livros do Dr. Loyola, vou entrar na minha livraria também. Diga lá, doutor. Duas coisas. Eu espero que não seja o último, tá? Eu só espero que seja o mais recente. O mais recente. E outra coisa, eu falei com você antes, eu não vou misturar isso aqui, eu não estou aqui para poder vender o livro. Quem quiser procurar na internet... Não. Vamos seguir no Covid. As pessoas querem conhecer o conteúdo que o senhor produz. Faz isso não, eu não quero misturar as coisas. Vamos continuar no Covid. Eu apresento o livro, a gente tira foto, mas eu acho que isso contamina, cara. Sabe? Parece que a gente eu estou fazendo isso aí para poder colocar um livro. Não é. Então, não, é uma coisa... Absolutamente não é. Eu falo dos meus livros, eu também não fico querendo vender livro, não. É porque as pessoas... E eu fico feliz que as pessoas que pensam como nós, elas cada vez mais se entregam ao estudo, à leitura, né? E acho que há um outro lado que esquece que a gente precisa estudar o tempo inteiro, aprender o tempo inteiro, buscar conteúdo que nos enriqueça, que nos torne pessoas melhores, mais argumentadas, porque a gente olha para o outro lado e vê muita falta de argumento, e isso é irritante. Assim, mentiras, estou dizendo isso ultimamente muito, mas mentiras não servem como contraponto, não é não, doutor? A narrativa emocional, né? O eco das mentiras, não adianta. A questão da taxa, da quantidade de mortos e da taxa de letalidade do Covid, ela tem um outro viés absurdo. É simples, é uma questão de lógica. Se eu começar a ter eu tive 100 pacientes no meu UTI, eu tenho uma unidade de tratamento intensivo, 100 pessoas morreram lá. E como está tendo esse lance do Covid, eu vou testar essas 100 pessoas.
E, de repente, elas deram lá, todas elas testaram positivo para Covid. Qual é a taxa de letalidade do Covid dentro do meu UTI? 100%. Sim, óbvio, estão todas lá infectadas. Não, porque eu testei 100%, eu testei 100 pessoas que morreram. Sim, Essas então, 100 pessoas 100%. morreu de câncer, morreu de trombose, morreu de trauma. Eu testei 100 pessoas na minha UTI que morreram. E as 100 que morreram deram positivo para o Covid. Qual que sai a taxa de letalidade do Covid? 100. Certo? Certo Sim, até aí a aí? gente entra a questão do morreu de, morreu com, né? Não. A gente entra no viés de amostragem. É antes do morreu de e morreu com. A gente entra no viés de amostragem. Porque se eu estou fazendo o teste só em pessoas graves que estão morrendo, a taxa de letalidade do vírus vai parecer artificialmente aumentada. Eu tinha que fazer o quê? Para ser justo, primeira coisa, testar todo mundo. Eu tenho que Mas testar a o cara gente que está tem com o nariz uma. escorrendo. Testa-se muito pouco no Brasil ainda, infelizmente. Né? A primeira coisa, para você poder realmente ver a taxa de letalidade do vírus, você tem que começar a testar todo mundo. Todo mundo. O Canadá fez mais ou menos isso aí. Testou 5 Coreia do Sul milhões. também. O Canadá testou 5 Alemanha milhões. também. 5 milhões e 400 mil pessoas. E quando você começa a testar todo mundo, antes, como eu só testava os caras que estavam muito doentes e morriam, a taxa de letalidade ficava cá em cima. Agora, como eu estou testando todo mundo, e a quantidade de pessoas que está morrendo não aumentou, a taxa de letalidade cai. Não, no Canadá está dando 0,03%. É muito baixo. O John Ioannidis de Stanford levantou uma taxa mundial de 0,05 abaixo de 70 anos. Eu não estou recordando agora, não me recordo agora da taxa acima de 70 anos, mas também não é nada absurdo, não. É uma taxa baixa de letalidade, bem baixa. Isso tem a ver com a quantidade de testes que você faz. E mesmo assim, os testes não são confiáveis. Engasguei com saliva. Acontece. Os testes não são confiáveis. A gente tem três testes principais para poder fazer com Covid, que é o teste de antígenos, que é ruim. 75% de falso negativo, é um lixo de teste. Tem testes sorológicos, que eu vou detectar os anticorpos que estão na sua corrente sanguínea. Tem uma taxa aí de 20%, 60% de falso negativo, também não é um teste ideal. E tem um teste de molecular, que é o RT-PCR, que é uma reação de polimerase em cadeia em tempo real, que foi considerado o teste padrão ouro para o Covid. Mas existe um problema com a RT-PCR, porque é como se fosse uma... Ele vai detectar no seu corpo uma sequenciazinha de letras que está associada à presença do vírus. Só que é recomendável que você faça um determinado número de ciclos nesse teste. Porque se você fizer ciclos demais, você vai acabar detectando letras que estão presentes também em outros genes e vai confundir essas letras com as letras que você esperava ver no COVID. Compreende isso? Compreende? Eu teria que procurar, Sim. por exemplo, eu só posso, eu quero procurar as letras LACOMBE. Mas o teste fala o quê? Você tem que procurar essas letras nas primeiras 30 páginas do livro. Se você não encontrar essas letras nas primeiras 30 páginas, o teste é considerado negativo. E muitos lugares estão utilizando o quê? 50, 70 páginas. Bom, aí a possibilidade de você encontrar essas letras que não tem nada a ver com o que você estava procurando, você encontrou elas fortuitamente, a chance de você encontrar aumenta. E aí o teste vai começar a dar falsos positivos. E o próprio cara que bolou o RT-PCR, ele já falou que esse não é um teste ideal para você detectar doenças infecto-contagiosas. Tem que tomar muito cuidado com ele. O que seria o correto? A gente, dentro do Brasil, o Ministério da Saúde determinar que o diagnóstico de Covid não vai ser baseado em testes laboratoriais, mas em sintomas clínicos. A gente tem um livro maravilhoso na medicina no Brasil chamado Selmo Celeno Porto, Tratado de Semiologia Médica. Se você deixar o Selmo Celeno Porto cair da sacada do seu apartamento, o primeiro andar, você mora no sobrado. Se você pegar o Selmo Celeno Porto e soltar ele do seu sobrado, ele esmaga um carro.
livro desse tamanho, assim, deve pesar uns 5 quilos o livro, é imenso. E ele repete várias vezes no livro: a clínica é soberana. A clínica, o exame clínico, conversar com o paciente. O que você está sentindo? Conversar com o paciente, examiná-lo. A clínica é soberana. Não, e há um sintoma da Covid-19 que, pelo menos, todas as pessoas que eu conheço que tiveram, elas sempre acusam esse sintoma, que é a tal da anosmia, né? Que é a perda de olfato e paladar. Eu não conheço ninguém que tenha tido que tenha escapado desse sintoma. Todas as pessoas que eu conheço tiveram. Existem vários estudos já mostrando a prevalência dos sintomas. 98% das pessoas têm febre, mais de 70% das pessoas têm dor de garganta, 40% das pessoas têm tosse com expectoração e falta de ar. Já não é difícil você bolar um roteiro de, assim, 10 sintomas. Se você tiver 6 deles, sintomas e sinais, né? Febre, a ausculta pulmonar um pouquinho alterada, uma lista de 10 sintomas e sinais. Se você tiver 6, você é considerado um paciente suspeito de Covid. Eu posso notificar o seu caso. A gente já fez isso antes, nas epidemias de dengue, por exemplo. Existe um teste que a gente utiliza para dar o diagnóstico laboratorial de dengue, chamado NS1. Quando as epidemias, quando o surto de dengue começa a surgir em um determinado lugar, a gente começa a fazer os testes NS1 para saber realmente se aqueles casos são dengue. Só que quando você atinge uma determinada massa, um número X de testes NS1 positivos, perde o sentido de você continuar fazendo aquele teste. O que a gente faz? Todo mundo que tiver sintoma compatível com dengue vai ser um caso notificado como sendo dengue. Entende? De cada 10 testes que eu estou pedindo, 8 estão vindo positivos, para de pedir teste e vamos simplesmente tratar esse povo. Não faz mais sentido, já entendi. Tem uma epidemia de dengue aqui, um surto de dengue na cidade. Se o Covid é uma pandemia, e não é nem um surto local, não é uma epidemia, se ele já é uma pandemia, a gente já deveria ter prescindido do teste, abandonado a necessidade de testes laboratoriais para confirmar a doença, e simplesmente determinado um rol de sintomas e sinais, de 10 sintomas, 20 sintomas. Se você tiver 51% do que está naquela lista, você já vai ser notificado como um caso de Covid. Sem perder tempo. Porque os testes, além deles serem poucos acessíveis, eles não são confiáveis. Se a gente fizesse isso, você ia começar a ter uma quantidade de diagnóstico clínico de Covid imensa. Imensa. E você ia ver que a taxa de letalidade da doença ia cair muito, severamente. E se a gente permitisse que o diagnóstico clínico fosse soberano, a gente ia também permitir que essas pessoas tivessem acesso ao tratamento precoce. Um rol de sintomas... Outro absurdo, né? Esse jogo contra o tratamento precoce foi algo inacreditável. Um rol de sintomas que permite o diagnóstico clínico, você ganha tempo, ao invés de ficar perdendo dias esperando um exame. Ah, minha esposa está assim, está assado. O que você acha dela fazer um exame? Eu falo, acho que ela deveria passar no médico, o médico dá uma examinada. O cara vai fazer 10 perguntas, preencheu 7, não vou nem perder tempo com o exame não, filho. Tá? Já vou começar a tratar a sua esposa. Diagnóstico precoce, tratamento precoce. Esse é um axioma da medicina, assim. Cara, como que um Ministério da Saúde, que faz campanha, a gente fala de prevenção do câncer de mama, mas eu nunca vi uma mamografia prevenir o câncer de mama. Há uma narrativa imbecil na campanha. Né? A campanha não é de prevenção de câncer de mama. A campanha é de detecção precoce do câncer na mama. O exame não vai evitar que você tenha um exame, não. Lamento muito, tá? O câncer. O exame não vai impedir que você tenha o câncer. É campanha nacional de detecção precoce do câncer na mama. O Ministério tem essa campanha, não tem? A mulher vai lá fazer o exame ginecológico. Estamos no meio de prevenção, inclusive, do câncer de mama. A mulher vai lá no posto, no médico dela, fazer um exame ginecológico chamado Papa Nicolau, que é um esfregaço da endocérfice do útero, que é um exame para detectar precocemente câncer de colo de útero, que é um câncer terrível que mata milhares de mulheres no Brasil. O exame não é um exame preventivo, certo? Fala, minha senhora, querida, criança, você não está indo no ginecologista colher o Papai Nicolau porque ele vai prevenir alguma coisa. Talvez o que ele vai prevenir é que você tenha uma doença avançada no futuro muito próximo. Né? Aquele não é um exame preventivo, aquele é um exame
o exame ginecológico preventivo, ele é um exame de detecção precoce de lesões potencialmente cancerosas. Eu vou fazer o exame preventivo da próstata. Eu lamento, aquele exame não previne que você tem um câncer. É um exame de detecção precoce de lesões potencialmente neoplásicas na próstata. Então, o Ministério da Saúde, até então, tinha campanha de detecção precoce para câncer na mama, campanhas de detecção precoce para câncer no útero, campanhas de detecção precoce para câncer na próstata, mas quando ele se viu na frente de uma pandemia, ele mandou o quê? Detecção precoce da pandemia? Não, fique em casa, espere, quando tiver falta de ar, vai para o hospital. Aonde que o Tico e Teco se desconectaram aí? Porque isso não faz parte de nenhum axioma médico. Na medicina tentar prevenir o máximo possível. O que você não conseguiu prevenir, diagnostique o mais rápido possível, trate o mais rápido possível. As próprias políticas de saúde pública do Ministério da Saúde são direcionadas a diagnóstico precoce e tratamento precoce. Quando você vai anunciar um remédio, que a gente está passando por um surto de dengue, você já viu o que diz no final da propaganda do remédio? Em caso de sintomas, procure seu médico. Está lá. Esse remédio é contraindicado em caso de dengue. Na presença de sintomas, procure seu médico. Está lá na propaganda, aquela telinha azul. Lembra? E normalmente fala isso, dá uma acelerada, né? Porque eles são obrigados a colocar, mas não havia uma previsão de que tinha sido lido em 10 segundos ou em 15. Então esse remédio é contraindicado em caso de dengue, na presença de sintomas, procure seu médico. Mas, de qualquer forma, o aviso está ali. Em que momento que isso parou de valer quando o Covid desembarcou no Brasil para chegar um ministro aí criminoso e mandar alguém com suspeita de uma doença potencialmente letal ficar em casa até piora dos sintomas? Isso, no mínimo, deveria render uma sindicância no Conselho Regional e no Conselho Federal de Medicina. Eu quero saber, me explica aqui direitinho, senhor ministro, baseado em que evidências... Senhor ex-ministro, ainda bem, né? Baseado em que evidências exatamente o senhor está recomendando que a pessoa que está portadora de um vírus que a gente não conhece direito ainda, que tem potencial de ser uma doença letal, baseado em que evidências que o senhor está mandando essa pessoa ficar em casa até que os sintomas piorem? Para quê? Para quando o sintoma piorar, ela ter que passar no hospital e não ser medicada com um combo, uma combinação de medicações que salva vidas, porque esse mesmo ex-ministro falou que o uso indiscriminado de hidroxicloroquina irá provocar mortes em casa. Tem lá uma reportagem dele falando isso. Então, assim, foi tudo errado na condução dessa pandemia até aqui. Foi tudo completamente errado. E, para minha tristeza, Lacombe, continua errado. Não mudou nada. Doutor, continua errado. Eu vou convidar o senhor de antemão a voltar ao meu programa Opinião no Ar na Rede TV. Vamos marcar uma nova live. Eu estiquei aqui meia hora além do que estava previsto, porque as pessoas foram pedindo que a gente continuasse. É um assunto, sim, que rende muito. As pessoas precisam realmente despertar, precisam ouvir médicos como o senhor para a gente sair dessa letargia, dessa paralisação, desse pânico, desse medo, porque a gente pegou um caminho muito complicado, muito errado. Eu agradeço imensamente pela entrevista, pelo papo, e aguardo ansiosamente o reencontro nosso, tá bom? Muito obrigado, doutor Loyola. Gratidão, Lacombe. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente até aqui. Não vou pedir desculpa qualquer coisa, não, porque vocês têm que abrir a cabeça e começar a pensar, pô. É isso. Obrigado. Tudo de bom. Pessoal, obrigado. Se inscrevam no canal e sigam o Dr. Alessandro Loyola, tá? Twitter, Instagram, redes sociais dele. Ele é muito ativo, muito mais do que eu, às vezes, porque eu preciso me policiar e estar um pouquinho mais ativo nas redes sociais. Obrigado, tudo de bom. Doutor, mais uma vez, agradeço. Grande abraço a todos.